Olá, eu me chamo Homeostasis. Sou a entidade responsável pela manutenção da ordem orgânica do mundo digital. Passaremos aqui os relatórios relacionados à era decadente de nosso servidor. Devido à guerra que eclodia na metrópole entre Nanomon e Rapidmon, a população Mamemon foge às pressas da cidade. Entre eles, um Solarmon, que se desvinculando de seu grupo, passa a viver na Floresta Infinita, encontrando o antigo vilarejo das fadas, o vilarejo Flora. Neste período, próximo à fronteira com os Campos Dourados, os Onis se multiplicam na floresta, e um esquadrão de anjos era encurralado em uma missão. Dois irmãos, Angemon e Darkmon, caem da graça ao assassinar um companheiro do tipo Fera, assumindo então as formas de Ginkakumon e Kinkakumon. Em outra região da floresta, uma Tinkermon caía de Eldoradmon, devido à luta entre Ornesmon e Ceresmon. Tendo os impactos dessa devastadora batalha, feitos muitos Digimons fugirem da floresta. Entre eles, dois irmãos Tunomons se separam, um chegando ao deserto metálico e outro se aclimatando ao deserto gelado. Ao sul, longe das batalhas, um Jumbugamemon, oriundo do Império do Deserto, se fixa na Floresta Infinita, estabelecendo a paz na região. Na área vulcânica, um Pyle Volcamon derrota Gatai Anciente Volcamon e se torna o novo vulcão ancião, tendo a vida na região sido exterminada, restando apenas Apollomon e dois bebês Giarimons, que darão continuidade ao culto de Vulcanusmon. Nos mares do norte, em meio às batalhas piratas, surgiu um Voltobaltamon, dominando os portos, obrigando os navegadores a se unirem para tentar conter o avanço do Pirata das Trevas. Nesse período, um Regalecusmon assumia a resistência e um Paledramon, discípulo de Vaikmon, parte ao deserto gelado para treinar. No espaço, uma anomalia desafiava o ciclo da evolução. Durante a invasão de um Tiger Vespamon à República Star, um Hyandromon, um segurança de elite, é morto, com seus dados fugindo da Firewall e se incorporando em um pequeno Comandramon que estava se formando na Brigada D, alterando seus dados em uma forma tipificada como Caos. Durante a invasão de Tiger Vespamon na capital da República Star, em meio ao furdunço, um Vademon foge às pressas junto de uma Sparrowmon, chegando até o planeta central, aportando na ilha real de Kingwamon. Na Floresta Infinita, Tinkermon encontra o velho vilarejo das fadas, que estava abandonada desde a partida de Solarmon, que àquela altura ia se tornar um Piccolomon, que havia ainda se tornado um Baixusmon, um devorador que vagava pela floresta. No vilarejo Flora, Tinkermon encontra o Digispírito do Vento, evoluindo para uma Ferrymon, partindo para o sudoeste, em direção à região das montanhas. Nesse período, Gokumon e Leomon, que estavam em uma jornada pelo mundo digital, enfrentam os irmãos Kinkakumon e Kinkakumon na Floresta Infinita, deixando Kinkakumon em pedaços em meio à mata. No deserto metálico, a Brigada D, chefiada por Biodarkdramon, se expandia para a área glacial, com muitos Digimons se juntando a Cent Galgomon para combater a tirania de Biodarkdramon. Nesse contexto, dois irmãos se reencontram, Garurumon e Liamon, os dois Tsunomons que haviam se separado durante o ataque de Ornismon na Floresta Infinita. Ambos se reencontraram ao lutar lado a lado no grupo de resistência do deserto, sob a tutela de Cent Galgomon, que então se mecanizam e se tornam Garummon e Lolderliomon. No espaço, Tyrant Kabuterimon retornava derrotada de sua guerra contra a República Star. Enquanto a batalha ocorria, dois Digimons orquestravam um golpe de estado: Shivamon, que toma o poder político, e Paraszimon, que se infiltra em Tyrant Kabuterimon, dominando seu corpo e transferindo o governo pacificamente para Shivamon, sendo instaurada uma teocracia entre os insetos, sendo iniciada a modernização do exército insectoide. Do lado republicano, os cientistas Vademons, temendo o surgimento de novos guerreiros como Tiger Vespamon, deram início a diversos projetos militares, visando formar super soldados, sendo também retomadas as pesquisas com Digimons protótipos, mas sem resultados imediatos. Nas montanhas, as tribos Dramon estavam unificadas por Dourugoramon, que treinava um sucessor, Gulus Gamamon, quando então receberam a visita de Gokumon e Leomon, e seguindo suas tradições, realizam batalhas amistosas, que resultaram na vitória dos forasteiros, que evoluíram para Gankumon e Flaremon, e antes de partirem do vilarejo,
Gankumon adotou um pequeno Digimon dito amaldiçoado entre os Dramon, um Hackmon. Ferrymon procurava indícios da fada primordial nas montanhas, sendo cercada por tribos Dramon que acarretam em sua evolução para Shutumon, que fora de controle só pôde ser parada por Gulus Gamamon, que também evoluiu, se tornando Kenowaysmon, aprisionando a guerreira lendária como um troféu. Nos mares quentes, Vademon pesquisava sobre a vida marinha do planeta, se especializando nas Sidramons, realizando experimentos e encontrando Plesiomon, a mecanizando e se fundindo a ela, se tornando então a Aegis Dramon, que então destrói a Ilha Real, Kingwamon, colocando uma Metal Piranimon em seu lugar, que abrigaria a base de seu grupo de pesquisas, o Crack Team, que passa a mecanizar Sidramons, surgindo as Metal Sidramons. Na metrópole, em meio aos embates entre Cent Galgomon e Biodark Dramon, um batalhão da Brigada D se infiltrava em um laboratório inimigo, e um Comando Dramon descobre um maquinário que tentava refinar um metal poderoso, chamado Chrome Digizoid. Enquanto investigava, é confrontado por um Loader Leomon, e o embate acaba com a explosão do reator, que deixa o leão mecanizado desacordado, enquanto o Chrome Digizoid superaquecido na explosão se fundia ao corpo de Comandramon, o tornando um Deltamon, um Digimon anormal, oriundo da influência daquele novo metal. Na área vulcânica, os dois Jarimons criados por Apolomon cresciam, um de temperamento explosivo e lutador, se tornando então um Agnimon, tendo alcançado sua forma ao encontrar com uma relíquia ancestral, enquanto o outro, mais estudioso e focado, se tornaram um Flawizardmon, tendo focado suas pesquisas sobre os antigos Digimons anciãos, tendo descoberto a origem de Ancient Volcamon e partido para o oeste para descobrir mais informações no deserto. No deserto, Flawizardmon fez amizade com as guerrilhas anti-imperiais, pois o Império vinha perdendo cada vez mais influência devido ao crescimento dos bandos caninos herdeiros de Anubismon, tendo um Cerberusmon acompanhado Flawizardmon pelas ruínas sagradas, que então evoluiu para um Mistmon, descobrindo a antiga história dos anciões da luz e das trevas, iniciando uma jornada pelo mundo digital em busca dos fragmentos da história de cada um dos 10 anciões elementais. Nas montanhas, Kenowaysmon desejava se tornar o líder dos Dramon, angariando apoio com ideais agressivos. Em meio às agitações, Sakuyamon, uma amiga de Dorugoramon, leva Shutumon até seu templo, culminando na revolta de Kenowaysmon, que desafia Dorugoramon para uma batalha pela coroa dracônica. O dragão escarlate evolui para um Dorbikmon e vence o combate, se tornando o imperador dos Dramon. Sakuyamon havia resgatado Shutumon por ver no Digimon um forte poder sagrado. No templo do topo da montanha, junto de Hoomon e Godramon, conseguem libertá-la de sua forma bestial, a fazendo evoluir para Jetsilphmon, com a capacidade de decifrar runas antigas que estavam gravadas no templo, que contavam sobre o combate histórico de Magnamon e Belphemon, e que os habitantes daquelas regiões deveriam defender aquele templo acima de tudo, devido ao antigo Lorde Demônio ainda viver aprisionado no interior da montanha. Logo na sequência das revelações, Godramon é invocado por outras 3 poderosas luzes sagradas que vinham dos Campos Dourados. Outros 3 grandes dragões o invocavam para combater um terrível mal. No Bosque Negro, Holidramon havia encontrado as raízes das sombras. Negamon fora despertado e nem mesmo os 4 grandes dragões conseguiam derrotar o poder das trevas, mas que com o apoio dos 3 grandes arcanjos conseguem aprisionar Negamon nas esferas celestes de Seraphimon, mas com o custo do obscurecimento das orbes do arcanjo. Seraphimon passa a ser tentado com vozes em sua cabeça. Cresciam as trevas em seu interior e, ao se trancar em seu palácio, decaiu para a forma de um Shadow Seraphimon. Nesse grande enfrentamento contra Negamon, um Beelzebumon estava na região. Não pertencente às trevas nem às luzes, abandonou a zona de batalha, salvando o máximo de Digimons que pôde. No Bosque Negro haviam muitos Digimons bebês caídos, a qual os anjos desejavam exterminar. Um Beelzebumon partindo com muitos deles para a Floresta Infinita, onde montou um pequeno abrigo para viver em paz. Na metrópole, os conflitos continuavam a escalar. Com o furto de tecnologia perpetrado por Deltamon, Cent Galgomon temia que a Brigada D dominasse a tecnologia de refino
do Chrome Digizoid, apostando tudo em uma grande ofensiva contra a principal base de operações do inimigo. Com o planejamento às pressas, Biodark Dramon teve uma estratégia superior e conseguiu assassinar Saint Galgomon. Nesse evento, um dos braços direitos do cão de combate, um Garurumon, conseguiu evoluir para um Metal Garurumon, e não conseguindo manter o combate após a morte de seu líder, fugiu do inimigo partindo para a floresta, estando em um estado gravemente ferido. Em resposta à morte de Saint Galgomon, Loader Leomon, que estava fora de combate quando a batalha ocorreu, reorganiza as tropas de resistência, se tornando o novo líder, evoluindo para um Heavy Leomon em uma ofensiva brutal contra Biodark Dramon, conseguindo destruir vários pontos logísticos e industriais, conseguindo assassinar o líder da brigada, vingando seu mestre. Em meio à ofensiva de Heavy Leomon, o Metal Greymon vírus havia se libertado do controle mental da Brigada D, fugindo sem destino pelo deserto metálico, e quando já sem forças, foi socorrido por Mistmon, que peregrinava na região em busca de informações sobre os guerreiros lendários. O Cavaleiro Mágico ajudou o Metal Greymon e partiu rumo à área glacial, com o Metal Greymon também indo para a região após se recuperar. No espaço, Shivamon, após estabilizar o Império Insectoide, reorganiza o exército e volta a se expandir pelo espaço, mas dessa vez com um planejamento estratégico imbatível, derrotando a República Star em muitos embates e em uma ofensiva contra a capital, liderada por Tiger Vespamon e Tyrant Kabuterimon, surgiu um novo guerreiro republicano, Raijinmon, que derrota Tiger Vespamon e obriga o recuo dos insetos, sendo alavancadas as pesquisas militares da República com os projetos F e S. Na área vulcânica, Agunimon é chamado pelo vulcão ancião, recebendo o espírito lendário bestial, evoluindo para Vritramon, sendo então atraído até as montanhas devido à força de Gaia que Dorbyckmon emanava. O encontro com o Ancião do Fogo revelou-lhe a profecia de que o Imperador do Fogo estava por vir, e Vritramon deduziu que a presença imponente de Dorbyckmon era um sinal, passando então a servi-lo. Dos Digimons acolhidos por Beelzebumon na Floresta Infinita, um pequeno Black Gabumon o auxiliava a cuidar dos bebês. Nesse período, passaram a surgir agressivos Algomons, um Black Gabumon evoluindo para um Black Galgamon, sendo o principal aliado de Beelzebumon para ajudar a manter os pequenos Digimons a salvo. Com as lutas contra os Algomons, Black Galgamon tomou gosto pelas batalhas, decidindo partir da região em busca de adversários mais poderosos, rumando até o Coliseu de Platinum Numemon, onde seguiria sua carreira como lutador. No centro da Floresta Infinita, um enxame de Algomons floresciam na vegetação de Ceresmon e Eldoradmon. Seus digitamas haviam sido incutidos durante a luta contra Ornismon, e agora ganhavam cada vez mais poderes, absorvendo os dados dos dois grandes Digimons, com um Algomon chegando ao nível extremo ao devorar o core de Eldoradmon, superpotencializando a expansão dos Algomons por toda a floresta, assim também assassinando Ceresmon, servindo de alimentos a esta praga. No Império do Deserto, a matilha canina dominava a maior parte das vilas, mas enfim Cerberusmon Werewolf conseguiu seu combate direto contra Pharaohmon, sendo decidido o futuro do Império, com o surgimento de Plutomon e a vitória dos revolucionários, que então iniciam as perseguições contra os sacerdotes do Império e aboliram a escravidão. Na metrópole, com a morte de Biodark Dramon e a ascensão de Heavy Leomon, a crise na Brigada D é solucionada com o surgimento de um gênio. Deltamon havia evoluído para um Mega Dramon com os combates, e ao dominar parcialmente o refino do Chrome Digizoid, aplicou aquele poder em si próprio, evoluindo para um Chaos Lord, se impondo como um novo líder da Brigada D. Aquele ser que parecia ser um erro na própria Matrix do mundo digital, detinha uma inteligência muito acima do normal, logo reestruturando o Império do Metal com a criação de Grand Locomon e as linhas ferroviárias, conseguindo dinamizar seus ataques e cadeias logísticas, impondo sucessivas derrotas à resistência de Heavy Leomon. Com sua liderança, a Brigada D conseguiu detectar sinais do espaço, contactando a República Star. As relações entre os grupos desenvolveram-se cordialmente, sendo firmada uma aliança através de uma troca de tecnologia,
sendo enviados arquivos de Digimons protótipos da República em troca de um equipamento de ponta desenvolvido pela Brigada, os canhões Mugen. No Panteão dos Anjos, Seraphimon, mesmo em sua forma caída, tentava manter seus afazeres. Antes de sua queda, havia entrado em contato com o anciento Wisemon, tendo juntos se preparados para o dia do confronto final, quando Grandrakumon fosse voltar da Área Negra. Enquanto os arcanjos protegiam o mundo digital das ameaças sombrias, Anciente Wisemon reunia um poderoso grupo de guerreiros que ajudariam nesse grande embate, tendo reunido Vaikimon e Saberleomon. Se aproximando do dia da chegada do Lorde Vampírico, um grande batalhão foi formado e Seraphimon, junto de seus homens, partiram para a Área Glacial, pois Grandrakumon voltaria a partir da fresta dimensional, a qual criou em sua batalha contra Anciento Megatheriummon. Na ausência do Arcanjo Maior, Ophanimon e Querubimon passam a se desentender. Querubimon tinha menos poder político, e as tropas angelicais feras inventaram boatos de que Querubimon era inferiorizado por ser um Digimon fera. Os burburinhos aumentavam com as tropas humanoides também inventando boatos conspiratórios sobre os Digimons feras sagradas. E o estopim para a Guerra Civil foi quando Ophanimon assassinou um Andiramon sobre a acusação que ele havia matado uma Darkmon. Desta forma, o panteão, já destruído pelos confrontos anteriores, caía completamente em desgraça com a guerra entre humanoides e feras, com Ophanimon assumindo sua forma Felldown e Querubimon assumindo sua forma Vírus. Na Área Glacial, com o domínio de Voltobaltamon, o enviado de Grandrakumon, que havia orquestrado o avanço das trevas nos portos, Marindevimon, continuava a espalhar o caos nos mares, conseguindo corromper uma antiga besta dos mares, Dagomon, que com os poderes malignos evoluiu para um Citilamon, causando grande destruição pelas vilas do deserto gelado. Seraphimon, Saberleomon, Vaikimon e Anciento Wisemon enfim encontram a fresta dimensional para a Área Negra, no meio das geleiras. Lá já se encontravam muitos Digimons caídos, e ocorre uma longa batalha até o surgimento de Grandrakumon. No meio do combate, a natureza caída de Shadow Seraphimon se revela totalmente, e os anjos vão sendo mortos um atrás do outro, com o Anciento Wisemon operando um milagre, fazendo um destemido Katuramon evoluir para um Bairrumon. Grandrakumon é morto, mas aprisiona o tigre lendário em um cristal de gelo impenetrável. Saberleomon, Vaikimon e o Anciente são sacrificados e Shadow Seraphimon sai com vida e retorna ao Panteão, visando libertar um grande mal direto nas terras do Panteão, se trancando em seu palácio, iniciando rituais de invocação, degenerando-se até a sua forma demoníaca, Daemon. Nas montanhas, Vritramon se torna conselheiro de Dorbikmon e evolui para Aldamon, propagando o culto do vulcão ancião entre os Dramon e convencendo Dorbikmon a destruir o Templo das Montanhas, por ser uma heresia que ameaçava seu poder, o relembrando que Sakuyamon havia roubado sua Shutumon, sendo então iniciada uma invasão. O templo é incendiado, Dorbikmon assassina Sakuyamon e Hoomon foge às pressas, junto de Jetsilphimon e uma Doumon. Elas partem em direção aos Campos Dourados, visando contar a Godramon o que se passava nas montanhas. No Sacro Império Chesmon, a situação era delicada devido às sucessivas baixas, desde seu período de guerra civil até os ataques de Murmukusmon e o auxílio contra a invasão de Diaboromons que havia ocorrido no Panteão. Nesse momento de fragilidade, dois vigaristas se aproveitaram para uma invasão, Kingetemon e Prince Mamemon. Kingetemon caminhava pela Floresta Infinita com um exército de Monzaimons e Golemons desde a grande extinção de Gatai Anciente Volcamon na região vulcânica, enquanto Prince Mamemon vagava em diáspora com seus Mamemons desde a expulsão dos Mamemons da metrópole com a guerra entre Santgalgomon e Biodark-Dramon. Além de ambos os líderes possuírem exércitos próprios, ainda contrataram mercenários no Coliseu de Platinum no Memon, como Grapuleomon, que conseguiu alcançar o nível de Marsmon ao derrotar a rainha Queen Chasmon, e o mercenário Buteimon,
que ao enfrentar outro espadachim de sua mesma espécie, acabaram por evoluir duplamente, um para Tactimon e outro para Cronosmon. O resultado seria a vitória de Tactimon, resguardando o triunfo dos reis invasores. Ao fim da conquista, o antigo Império de Troia fora dividido entre o Reino Mamemon, de Príncipe Mamemon, e o Reino Mineral de King Etemon. Em meio às planícies de gelo, Mistimon, em sua jornada, se deparava com injustiças perpetradas pela Brigada D, que com seus Frozomons raptavam Digimons da região. Vendo essas injustiças, salvou muitos vilarejos, salvando muitos Yukiagumons desses ataques. Em um desses enfrentamentos, um Paledramon o viu lutando e pediu para que fosse treinado, pois precisava se tornar forte para voltar aos portos e derrotar Voltobaltamon. Mistimon ensinou magia a Paledramon, em troca de ser seu guia no deserto gelado, pois o cavaleiro buscava registros antigos do Ancião do Gelo. Após uma longa jornada, Paledramon evoluiu para um Cris Paledramon e decidiu retornar à região dos portos, enquanto Mistimon conseguiu as coordenadas de onde havia sido o último avistamento de Anciente Megatheriummon. Nos portos, Cris Paledramon se juntou a Regalecusmon e Marinangemon, e juntos derrotaram Voltobaltamon. Mas o Pirata das Trevas, ao ser derrotado, não fora desintegrado, apenas havia desfeito a fusão que lhe deu origem, com o corpo de Piedmon ficando a vagar pelo oceano e Vandemon recobrando a consciência, levando consigo a Garra Negra, retornando às terras onde ainda existiam as ruínas do parque de diversões de Noble Pumpkinmon. Com a derrota de Grandrakumon no centro do deserto gelado, muitos Digimons da área negra ainda continuavam a sair pela fresta dimensional deixada na região, concentrando muitos Digimons caídos, com Citlamon sendo o líder deles, estando ainda subordinado a Marindevimon, que se encontrava nas profundezas. Enquanto Citlamon orquestrava desastres pelas planícies gélidas, um Matardimon e um Vandemon ficavam encarregados pelo Cuvil, quando um dia foram atacados por Mistimon, que lutando contra hordas e hordas de Digimons vampíricos, evoluiu para um medieval Dukemon, encontrando o cristal de gelo com Bairrumon aprisionado. Citlamon encontrou o Metal Greymon vírus que vagava pelo deserto gelado, o corrompendo e o fazendo de peão para suas malfeitorias, o fazendo evoluir para um Black War Greymon, o usando para juntar energias negativas em prol de seu mestre Marindevimon, que nas profundezas juntava dados negativos até poder se tornar um colossal Leviamon. Leviamon detinha um poder brutal, comprometendo toda a existência na área portuária, ceifando Marinangemon e Regalecusmon, com Cris Paledramon evoluindo para um Hexeblaumon e conjurando feitiços defensivos para tentar proteger o máximo de vilas portuárias possíveis. Vandemon, que estava se reestruturando em seu castelo, é obrigado a fugir às pressas, levando consigo um exército de Hagurumons e um Boltmon, migrando até a Floresta Infinita. Black War Greymon, ao recobrar sua consciência, se via na obrigação de confrontar Leviamon, devido ter sido seus atos os causadores do desastre. No espaço, a República Star tinha êxito em criar uma poderosa máquina de combate, o Projeto F, Fujinmon, e com as pesquisas de Digimon protótipos, aliadas à tecnologia dos canhões Mugen, cedidos pela Brigada D, criam o Projeto S, Suijinmon. Estava formada a tropa de elite da República Star. No Crackteam, a Aegis Dramon aumentava sua frota de Metal Dramons, e após aperfeiçoar suas técnicas de mecanização, passou a explorar a mudança em dados de fonte, experimentos biológicos nos cores dos Digimons, passando a fundir espécies artificialmente, replicar seus dados até desenhar seu primeiro projeto, Marin Chimeramon, o predador perfeito, composto com partes das espécies mais poderosas que a Aegis Dramon havia encontrado pelo oceano. Apesar do sucesso em dar vida à Quimera, a criatura não correspondia às suas ordens. Tendo um poder amedrontador, conseguiu fugir das instalações do Crackteam e se perdeu em meio ao oceano, não sendo mais visto. Após a fixação dos novos reinos na área dos Cavaleiros, Marsmon volta decepcionado de seu serviço como mercenário,
E já farto da ganância de Platinum Numemon no Coliseu, se juntou a um camarada que valorizava as artes marciais, Aquilesmon, que era oriundo da Floresta Infinita, e juntos tomaram o Coliseu, o rebatizando de Olimpo, região onde apenas os lutadores mais honrados poderiam adentrar. E meio à marcha de Vandemon pela Floresta Infinita, encontrou os restos mortais de um Kinkakumon, que mesmo em pedaços lutava pela vida. Aquele Digimon sobreviveu daquela forma por um longo período. Seu ódio e desejo de vingança o mantiveram vivo. Os fortes dados negativos que emanavam atraíram a garra negra de Vandemon, que então, saltando sobre o Digimon rancoroso, reconstruiu seu corpo, o fazendo evoluir para um Bagramon. Sua evolução o deixou em coma. As raízes de uma gigantesca árvore que o cercava passavam a se reestruturar em torno dele. A árvore de Yggdrasil voltava à vida devido a seu poder sombrio, formando um grande casulo, fazendo então surgir mais e mais Algomons e Diaboromons. A Floresta Infinita começava a perder a sua vida em ritmo mais acelerado, como se aquela grande árvore sugasse a vitalidade da floresta. Vandemon apenas fiscalizava a situação, mas seu foco era tomar terras do recém-estabelecido Reino Mineral, preparando uma invasão pelas fronteiras, utilizando as engrenagens negras de seus Hagurumons para corromper os soldados Monzaemons de Kingetemon. Durante a guerra, Vandemon evoluiu para um Neo-Vandemon, criando um poderoso exército de Waru Monzaemon, conseguindo estabelecer um tratado de paz após algum tempo de conflito, sendo criado o Condado Vampírico sob a liderança de Neo-Vandemon. Era uma região integrada ao reino, mas independente. O marco de paz entre Kingetemon e Neo-Vandemon foi a criação conjunta de uma aberração, Giga Waru Monzaemon, o mais poderoso guarda do reino. Hou-Oumon, Jetsilfmon e Doumon chegavam ao Panteão dos Anjos imerso em guerra civil. O trio passou a trabalhar com ajuda humanitária aos sobreviventes e inocentes, com Doumon se tornando uma reconhecida sacerdotisa, evoluindo para Kuzuhamon, também prestando ajuda aos novos reinos estabelecidos por Príncipe Mamemon e Kingetemon. Na Floresta Infinita, o pequeno vilarejo de Beelzebumon sobrevivia a muitas custas aos ataques crescentes e cada vez mais poderosos dos Algomons, que drenavam a vida da floresta. Um dos afilhados mais fiéis de Beelzebumon se tornaram Black War Garurumon e o ajudava nas batalhas. A dupla decidiu penetrar a fundo na floresta para encontrar a fonte daquela praga, conseguindo chegar até a grande árvore casulo de Bagramon. Após atacarem a árvore, causando um grande dano, uma horda sem fim de Algomon surgia. Black War Garurumon alcançava o nível de Mercurimon, mas com a chegada de Algomons de nível final, nem mesmo a dupla poderia ceifar o inimigo. Beelzebumon se sacrificou para que Mercurimon pudesse fugir com vida. Mais ao sul da floresta, o batalhão de fadas de Babamon, sobrevivente da queda de Eldoradimon, conseguiram chegar até um pequeno vilarejo, liderado por Jumbugamemon. Lá uniram forças e resistiram à expansão dos Algomons. Expandindo a área de resistência e dominando a antiga Vila das Fadas, o histórico vilarejo Flora, constituíram uma zona de sobrevivência na floresta, que resultou em ataques cada vez mais violentos e numerosos de exércitos Algomons, que vinham sendo derrotados um após o outro, até um ataque extremo com a vinda de Algomons de níveis finais. Em um combate lendário, Jumbugamemon se fundia a um Brachiomon e um Jureimon, surgindo a fera sagrada Chuanwumon, que fora capaz de derrotar até mesmo os mais poderosos Algomons. A Floresta Infinita caía gradualmente, mas uma nova luz parecia ressurgir.